O Monteiro de Quental, Jardim da Estrela, Lisboa, dia 9 de abril, em plena guerra dos Estados Unidos e Israel e das forças do mal contra o Irão, as forças da justiça, da liberdade, da fraternidade, da multipolaridade, uma civilização milenária ameaçada por bárbaros, criminosos, assassinos, repetidamente, muito evidentemente nos últimos tempos, sobretudo Israel, de Netanyahu. Antero foi um grande ser que se preocupou também pela liberdade, pela justiça, pensou mesmo ir combater com os exércitos de Garibaldi e ao longo de toda a sua vida buscou a verdade e o conhecimento e o amor, e não tendo conseguido e estando enfraquecido física e psiquicamente, psicossomaticamente, isolado na sua ilha, cedeu à tentação e à altura comum de se abandonar a terra voluntariamente. Hoje em dia temos que verdadeiramente juntar forças, lutar e conseguir mesmo também não sermos tão envoltos por reações emocionais perante as forças do mal que se alimentam também de toda esta negatividade que existe e que nos faz muitas vezes para alimentá-las, estando a ver discursos de homens verdadeiramente diabólicos. Qualquer pessoa que estivesse diante deles tremeria de horror. Caso de Trump, caso de Exet, caso de Givri e Netanyahu. Neste momento, num caminho para algo, resolvi visitar então o Antero, algo que já não fazia há muito tempo, embora tivesse gravado muitos vídeos até, ou alguns aqui, e perante este desabrochar da primavera, visível até neste cedro, com as pérolazinhas da seiva sagrada e divina a escorrerem e a brilharem ao sol, que não é fácil de mostrar, mas que está aqui presente e que são verdadeiramente energias sagradas do cosmos. Levando aqui comigo um livro que publiquei há uns anos, resolvi ler um pouco e ficar aqui gravado, pois, como disse, convém não nos envolvermos demasiado emocionalmente, repudiando, rejeitando tanta negatividade monstruosa de Israel e dos Estados Unidos imperialistas. Dois governos verdadeiramente das forças do mal diabólicos e que temos que denunciá-los, mas não perdemos demasiado tempo com eles, nem recebermos imagens e energias negativas. Vou ler então um capítulo do livro que eu publiquei há uns anos, Esta Vaca Gita, Cântico da Consciência Suprema, certamente a par da obra do amigo António Barahona Fonseca, que fez uma tradução de uma Upanishad, Brihad Upanishad, também publicada nas publicações Maitreya e de grande qualidade. Eu também publiquei este com bastante valor e creio ser, em Portugal, das melhores obras sobre a espiritualidade oriental, sobre os seus textos, sobre as suas doutrinas. No meu caso, é um texto de Advaita Vedanta. A Brihad tem componentes mais antigas, este é um texto já medieval e tem, de facto, uma predominância do Advaita Vedanta que realça a unidade de todo o cosmos, a unidade de uma só consciência divina que passa por tudo e por todos
e ao qual nos devemos identificar mais e não nos deixarmos prender tanto nas reações dos sentidos, nas reações psíquicas, a tudo o que se passa nos mundos da manifestação. Este texto é um texto algo fora deste mundo, da multiplicidade conflituosa, mas vamos lê-lo para, como disse, contrabalançar. Capítulo 15, primeiro versículo. Vou ler só a tradução em portuguesa, nem notas, nem comentários. A pessoa em cuja inteligência predomina a luminosidade, entre parênteses, sattva buddhi, entre parênteses, são as frases do texto que eu traduzi neste sentido. Qualquer que seja o modo de receber o ensinamento, o upadesha, chega ao seu objetivo. Mas outra pessoa que não predomina esta luminosidade, mesmo que atravesse a vida desejosa de conhecer, ainda assim fica confusa. Este chamamento a que haja maior luminosidade do nosso ser. Vermos em que estado é que estamos, constantemente. Vichara, como recomendava Ramana Maharishi, o sábio Garunachala. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou eu? Ou é esta combinação do exterior e interior que me afeta? Segundo, não gostar dos objetos dos sentidos, Visaya Vairashya, é a libertação. O gosto sensual, ou Vaisikya Rasha, saborear sensorialmente, é aprisionamento. Tal é o verdadeiro conhecimento Vijnana. Agora, age como tu quiseres. Este conhecimento iluminativo da verdade, o Tattva Bodha, torna uma pessoa que era faladora, inteligente e muito dinâmica, numa pessoa calada, estupefacta e inativa. Por isso, ele é evitado por quem quer gozar ou participar mais no mundo. Quarto, não és nem o corpo é teu. Não és o ator, nem o fruidor, o bhakta, o gozador. Tu és a perene consciência pura, Chid, Rupa, a forma pura de consciência, observadora, independente, Nirapeksha. Vive feliz, Shukam Kara. Shukam, vive com felicidade, com gosto, com paz, com uma certa beatitude, não te identificando tanto com o que se passa no mundo e trazendo ao de cima, portanto, a tua consciência ou a tua parte da consciência imortal e divina. Quinto, atração, raga, e repulsão, dvesha, são os traços característicos da mente concreta, ou seja, as características mano-dharmal. A mente reativa, manas, nunca é tua. Tu és Bodhatma, o espírito desperto, livre das falsas noções e projeções. Nirvikalpa, imutável, Nirvikara. Caminha feliz. Sexto, realizando por experiência, Vishnaya, o espírito, ou seja, o Atman, em todos os seres e todos os seres no Atman, livre do sentido egoico e do sentimento da posse, ser feliz, vive feliz, Shukam Kara. Tu és sem dúvida Shinmurti, a inteligência pura na qual este universo se manifesta, tal como as ondas no oceano. Distancia-te da agitação ansiosa, Vishvara. Aí uma das representações da divindade como o oceano da luz e do amor, Narayana, muito cultuado e por alguns místicos vivido através desse mantra ou repetição da sua invocação, Om Namo Narayana, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, este oceano puro da consciência. Oitavo, tem fé, ó querido amigo ou amiga, tem fé. Fé Shraddha, uma das qualidades dos yogis
ou das pessoas que se tentam unificar com o seu espírito e quando morrerem já estarem mais despertas, mais luminosas no seu corpo de luz ou de glória. Nunca te iludas quanto a isto. Transcende a natureza mutável, a natureza material, visível, prakriti. Tu és o conhecimento em si próprio, Swarupa Jnana, o bem-amado, o Espírito, o Bhagavan, bem-amado, Espírito Atman, Om Bhagavan, Om Bhagavan. Invoquemos este Espírito bem-amado, divino, total e cósmico e o que nós possamos realizar na nossa interioridade. Oh Bhagavan, oh Bhagavan, oh Espírito Divino, oh Mestre Interior, oh Anjo, oh Fravashi. Nono, o corpo, agregado ou estabilizado pelos estados características da natureza, as gunas, vem, permanece e vai. O eu não vem nem vai, porque o lamentas. Deixa o corpo durar até ao fim do ciclo cósmico de manifestação, Kalpanta, ou deixa-o ir hoje, pois onde estará acréscimo ou decréscimo em ti, que na essência é só consciência pura. Aqui poderemos até interrogar-nos até que ponto é que Antero intuía que podia partir naquele momento, que não iria acrescentar nada mais à sua consciência e que já tinha cumprido a sua missão, o seu Dharma, o seu Swadharma, pois já com o corpo psicossomático em estado bastante fragilizado, pouco poderia fazer e assim resolveu partir para o além, nessa consciência mais ou menos pura, Shinmatra Rupina. Em ti, 11. Oceano infinito, deixa erguerem-se e baixarem as ondas do universo com a sua própria natureza, pois em nada aumentarás ou diminuirás. 12. Filho, tu consistes essencialmente só de consciência. Chitta Matra Rupa, essa é a tua forma de consciência. Este mundo não é distinto de ti, não está interrompido, não está separado de ti. Portanto, quem e como e onde podem se projetar a rejeição e a aceitação. Mais um apelo a identificar-nos que eu sou essencialmente uma consciência pura e divina, eu sou a consciência pura e divina, eu abro-me a ela, que é também a divindade, ou Al-Halus, na tradição islâmica, a unicidade divina, aquela que permite aos islâmicos, aos crentes, aos shias afirmarem La ilaha illallah, não há deuses senão o Deus, ou seja, não há outras forças que consigam atrair e merecer a nossa adoração da divindade. E, portanto, é este caminho de luz que vamos sendo chamados a fazer. No 13 já nos diz: no único, imortal, sereno e puro espaço da consciência em ti, onde poderá vir nascimento, ação ou mesmo sentido egoico, o ahamkara. O que quer que tu vejas, és só tu, entre parênteses, a consciência pura, o espírito a resplandecer. O que são os ornamentos, braceletes, pulseiras resplandecentes, senão ouro? Este ouro, esta qualidade divina, diremos, e da importância das cores, ou do ouro, ou do sol, como imagens, símbolos e corporizações do Espírito Divino. 15. Abandona completamente as distinções como eu não sou ele, ou eu não sou isto. Compenetra-te que tudo é Espírito, Atman, e ser feliz, livre de determinações subjetivas. Aqui temos mais uma afirmação da unidade de consciência, apesar de toda a riqueza da manifestação, de todas as nossas manifestações e obras, são apenas ondulações no grande oceano
do espírito, o Atman. Aham Atman. Eu sou o Atman. Aham Atman. 16. Só pela tua ignorância o universo existe. Na realidade suprema, tu és o ou o é cá. Outro que este, tu na manifestação cíclica ou fora dela, não há. É um apelo claro a termos mais consciência e mais perseverança na identificação ao Espírito. E esta afirmação pode ser também dita como: eu sou o imortal, em paz, espaço infinito de consciência pura. 17. Este universo é só aparência e nada mais. Quem está compenetrado disto, livre dos desejos, e aqui a expressão utilizada sânscrita é nirvanasana, nirvasana, conseguiu extinguir os desejos como se nada existisse. É só radiância, spurtimatra, palavra bastante interessante que foi traduzida por diferentes formas e que se pode dizer radiância, cintilação, e é também mestre de si próprio, Shamyati. Este Shamyati vem de chama de paz, de encontrar a paz, a serenidade, a igualdade. Um dos mestres com quem eu estive na Índia, Sundananda Bharati, tinha desenvolvido bastante o Sama Yoga, o yoga da igualdade interior, equanimidade interior e também igualdade interior socializante, próxima do que a Rússia, a Cuba, a Venezuela, o Irão tentam desenvolver e são tão oprimidas sofrem tanto bullying dos ogros da oligarquia que são os Estados Unidos e companhia. 18. No oceano do devir, apenas o foi, é e será. Não há para ti sujeição, libertação, feito ao por fazer. Se realizares isto, viverás mais feliz. 19. Pelas projeções volitivas e imaginações, sankalpa e virkalpa, da substância mental, seja pelas preocupações, pelos desejos, não perturbes a inteligência pura, Shin Maya. Está em paz, então vive feliz no teu próprio Atman, no corpo de beatitude ou de glória, Ananda Vigraha. Este corpo de glória é muito trabalhado no Irão, que é neste momento o ponto de maior luta das forças da luz contra as forças de trevas. Foi muito trabalhado pelos seus grandes mestres, como Shuravardi, Mula Shadra, mesmo Hafiz e Sadi, Yatar, Rusbeyan, Cobra, Nizami. Corpo de glória que temos que desenvolver mais em termos de irradiação corajosa da luz, do amor, da coragem face às trevas, seja as nossas, de desânimos, de cansaços, seja negativas do exterior, ameaçadoras, assassinas. O 20 e último versículo diz-nos: renuncia mesmo à meditação. Não retenhas o que quer que seja de qualquer modo no teu coração. O que poderá fazer o pensamento se de facto tu, espírito, Atman, és livre? Um apelo forte à autoconsciência pura. Nem é preciso meditar reflexivamente nisto e naquilo, mas sentir e realizar mais a consciência de sermos o Espírito. O Espírito está em nós, o Espírito somos nós. Este Tuam Atman Mukta, tu és um ser livre do teu, ou no Atman, tu és este Atman livre que liberta. Este é o desejo que nós transmitimos aqui ao nosso querido amigo Antero, onde quer que ele esteja nos planos invisíveis, e enviamos-lhes estas palavras e também para o Irão e o seu povo heróico que tem resistido a toda a criminalidade
sobretudo israelita e sionista, bárbara no Líbano. Então, horas depois do cessar-fogo, mataram logo 1000 e tal pessoas em 160 bombardeamentos indiscriminados. O que é isto senão as forças do mal? E como é que o Ocidente continua a aceitar isto e depois querer afirmar-se como sendo as forças da liberdade e da democracia e da justiça e da moral e da ética? Uma União Europeia completamente corrompida e cada vez mais ditatorial, que tem que ser verdadeiramente denunciada. Nós, contudo, estamos aqui para celebrar a unidade, o espírito divino de amor que habita em nós e que nós devemos conseguir comungar mais, ainda que tenhamos que enfrentar constantemente tanta força negativa, tanto mal. Paz e amor, Shanti, Shanti, Bhakti Prema, Shanti Bhakti Prema, possa Farah, a luz da glória da tradição iraniana, brilhar mais na nossa alma, possa o espírito Ruh viver, resplandecer e possa os nossos corpos espirituais, o nosso olho espiritual dar-nos as bênçãos que merecemos conforme os nossos trabalhos e as nossas meditações noturnas, ou apenas as nossas aspirações a que as forças divinas deixam mais do céu sobre a terra, estabelecendo mais paz e amor, na qual exercemos a nossa função como estas árvores de ligar a terra e o céu e sermos nichos da luz que brilha, acesa do óleo puro, o óleo da aspiração e do amor e do bem, e que o mal toca, o fogo dá uma luz brilhante, que ela chegue até Antero, que ela chegue até todos os seres, mesmo os mais negativos, para que alguns acordem, despertem e se convertam, como temos verificado até em alguns casos nos Estados Unidos, em que tem havido bastantes ou algumas pessoas que têm manifestado, que têm consciência, que têm ética, que têm sentido de humanidade e que não se deixam vender e corromper e obedecer a ogros autênticos, a seres ignaros, brutais, pedófilos, criminosos, assassinos, como são os dirigentes de Israel e deste governo norte-americano. Vamos desejar então que as forças divinas da unidade e que as bênçãos dos grandes seres e dos mestres e dos santos e fravachos possam inspirar mais os seres para resistirem, para repudiarem e porem fora esses seres, de modo a que eles sejam tratados e sejam reeducados e possam deixar de fazer tanto mal como é a sua natureza e que fatalmente os levará a purgatórios pesados. Haja então cada vez mais paz e amor e saudemos nosso querido amigo Antero de Cantal, onde quer que ele esteja, e que a sua estrela espiritual brilhe e ilumine, tal como em todos nós. Amém, amém, amém. Demos graças a Deus, unidade, amor, inteligência pura, consciência pura, que esteja mais viva e brilhante em nós. Amém, 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 amém. Oh, Santo Espírito, temos graças. Oh, esta Bhagavad Gita, um livro muito bom, muito pouco lido, infelizmente, mas que deveria fazer parte da biblioteca de qualquer pessoa que se interessa pela espiritualidade indiana, e que eu faço agora uma ligeira divulgação no meio destas árvores sagradas que nos fazem lembrar aquelas da Índia sobre as quais meditei e que agora são substituídas por estas breves incursões neste pequeno santuário da natureza em Lisboa, junto à Basílica da Estrela, que a estrela brilha a nós,
C, a estrela, Stella, Stella, Tetra, Stella, 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 Om, Amém. Demos graças, Amém. Om.